Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas. O dia hoje está deixando todo mundo tenso, todo mundo que trabalha, pelo menos, que infelizmente não são todos os brasileiros. Existe uma porção enorme de brasileiros, inclusive alguns que foram descobertos agora pelo governo. Nós sempre soubemos que existe uma parcela enorme do povo brasileiro que vive de subemprego, de bico mesmo, vamos falar a linguagem aqui da nossa rua, do nosso bairro, que não tem direito à previdência, que não tem direito a quase nada. Às vezes nem existe nenhuma identidade, um CPF não tem. Mas existem ali alguns privilegiados, como nós, que temos emprego aqui na iniciativa privada, e existem outros privilegiados que têm emprego público, os concursados, esses que têm muitos direitos, se aposentam com salário integral, e etc. Mas todos estes hoje se sentiram um pouco ameaçados. Estão negociando, analisando lá no Congresso Nacional, primeiro é a Câmara, depois o Senado, ou não sei se esse é o contrário, mas dizem que os trabalhadores vão perder direitos, principalmente os funcionários públicos. Porém, essas modificações que estão programando não vão afetar nem juiz, nem os parlamentares, nem militar, pelo menos por enquanto, porque muitas vezes o Congresso tem nos ajudado. Às vezes o Senado, às vezes a Câmara. Por exemplo, esses R$600 que muitos de nós estão recebendo, muitos de vocês, eu não. O governo federal queria dar só 200. Os deputados foram lá e conseguiram aprovar os 600. Agora o governo quer diminuir para 300. Vamos rezar que os deputados também vão lá e ajudem o povo brasileiro a viver um pouco melhor. Vamos ver, está caminhando aí a tal da reforma administrativa. Nenhuma das reformas salvou o Brasil por enquanto, até porque o Brasil não tem salvação. Para salvar o Brasil, só muito trabalho, muita dedicação, muita coragem e muita honestidade de todos nós, de todo o nosso povo. Para falar um pouco mais sobre esses assuntos de Congresso Nacional, também para falar de Maranhão, de interior do Maranhão, de eleição municipal, nós recebemos o coordenador da bancada dos deputados federais do Maranhão, deputado Marreca Filho. Deputado, seja muito bem-vindo aos Analistas. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade, quero parabenizá-los pelo programa, parabenizar por dar a oportunidade para a classe política vir aqui, dar a sua opinião, deixar o seu pensamento. Então eu só quero agradecer por essa oportunidade e me colocar sempre à disposição. Felipe? Ele chegou, né? Chegou bem na onda. Então vamos fazer uma onda alta? Começo eu ou começo você? Pode começar, Felipe. Você já está aí logo se apresentando. Então, deputado, o senhor deve acompanhar como um jovem lúcido e ativo nos processos eleitorais, que vem de família. O senhor deve estar acompanhando desde do presidente, antes do Bolsonaro, que os trabalhadores só perdem os direitos. E nem o Congresso e nem o Executivo apresentam nenhum processo que gere um emprego. Esse país não gerou um emprego novo, né, desde a Dilma, podemos dizer. O que o senhor, como parlamentar, vai fazer nessa reforma, nesse garrancho, vamos dizer, de reforma administrativa em defesa dos trabalhadores e dos funcionários públicos? Muito bem, a gente sabe que o nosso país ele estava fundado em uma crise sem precedentes, né? E logo depois começou a tentar se recuperar aos trancos e barrancos, né? Mas aí depois chegamos diante de uma pandemia. Nós sabemos que aprovamos a reforma da Previdência no ano passado, o qual foi muito discutida, a perca a perca de direito
dos nossos trabalhadores do nosso país. Mas eu sempre procuro trabalhar no meu mandato tentando blindar, claro, que com o tamanho que eu tenho dentro do Congresso Nacional, mas tentando blindar o trabalhador e a trabalhadora do nosso país. Eu quero aqui te dar um exemplo que na reforma da Previdência, a proposta enviada pelo governo era para poder tirar completamente os direitos do trabalhador rural, que é o nosso homem, e a nossa mulher do campo. Além da prestação continuada, que queriam terminar também, além, né? do BPC. Isso. Né? Mas eu quero focar um pouco no trabalhador rural, porque a primeira emenda apresentada à PEC foi de minha autoria. E ela foi acatada pelos nossos pares, os congressistas, e acatada também pelo governo. Então eu quero aqui agradecer também a todos os meus colegas deputados e senadores que acataram, aceitaram a minha proposta de emenda para poder retirar daquela proposta maldosa, posso dizer, para com aqueles que menos têm acesso aos benefícios e à oportunidade. E seguindo nessa linha, quero aproveitar para dizer que o nosso mandato é muito pautado na valorização do homem do campo. E vocês, telespectadores que me acompanham nas redes sociais e sabem do nosso trabalho, nós temos em todo o estado do Maranhão espalhado vários equipamentos que colocamos para os municípios para gerar oportunidade para aqueles que não têm oportunidade. Então eu acho que nós que somos representantes do povo, em especial os deputados, tanto estaduais como federais, que são legisladores e que são aqueles que estão participando das principais discussões do país, que tem que ter a sensibilidade e conhecer o homem do campo, o trabalho do homem do campo e do trabalhador em geral, para saber que são os trabalhadores que sustentam a nossa economia, são os trabalhadores que sustentam o nosso país e são os trabalhadores que merecem ter o respeito necessário de todos nós da classe política. Ainda nessa questão da reforma administrativa que foi apresentada hoje pelo governo, o deputado Marreca, o senhor acredita nessa questão de que o país é inviável no sistema, porque a gente tem hoje em dia de serviço público, é preciso ter um freio nessa estabilidade do servidor público, é preciso que isso mude, ou o senhor acha que não, dá para ter um rearranjo ainda mantendo as finanças do país em dia, ou não, temos que mudar mesmo? Eu acho que ela tem que ser muito bem discutida, porque quando você começa a mexer com a vida das pessoas diretamente, isso tem que ser tratado com muito cuidado, né? Então a proposta chegou hoje no Congresso, na Câmara, então nós vamos nos debruçar sobre a proposta. O que eu garanto a todos os telespectadores e a todos os maranhenses é que aquilo que for para não beneficiar ou para tirar direitos dos nossos trabalhadores, daqueles que mais precisam, dos mais necessitados, não podem contar com o meu voto. Agora, se for para tentar deixar o mais justo possível, aqueles que mais ganham contribuir um pouco mais e aqueles que menos ganham não se sacrificarem, podem contar comigo, podem contar com o meu empenho, com o meu trabalho na Câmara dos Deputados. Por favor. O senhor costuma votar, deputado, junto com o grupo do seu partido ou do bloco ao qual o senhor pertence? Ou aqui e acolá o senhor já discordou e já foi pela sua cabeça? Como que o senhor costuma agir? Graças ao povo do Maranhão, nós temos uma política independente, né? Nós não temos, vamos dizer, obrigações para com nenhum dos lados, nem com o direito, nem com a esquerda, nem com o centro. A gente sempre tenta votar e vota na 99% dos casos com aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que a gente acredita e aquilo que as pessoas que me deram a oportunidade de estar representando o Maranhão têm um interesse, né? Então nós temos hoje uma bancada de apenas 6 deputados federais, que é o Patriota, o meu partido, no qual o Maranhão só tem um representante, que sou eu. Então nós buscamos sempre fazer as discussões em conjuntos e na grande maioria dos casos nós votamos todos de forma coerente, de forma unida, a favor daquilo que a gente acredita, né? Então depende muito do tema que está sendo discutido. Nós votamos de acordo com a nossa consciência e de acordo com aquilo que é o melhor para o nosso país, em especial para o nosso estado. E dentro da bancada, como só tem pouco tempo, gente, por favor. E dentro da bancada maranhense lá, o senhor inclusive agora é o coordenador, como é que é a discussão? Nos últimos tempos vinha tendo uma tranquilidade muito boa, continua assim?
Continua. Primeiro eu quero agradecer aos meus pares, aos colegas deputados e senadores por me dar esse voto de confiança e me dar a oportunidade de liderá-los, né? Porque o papel do coordenador é fazer a interlocução entre os três poderes, fazer a interlocução do governo do estado com o governo federal, que a gente sabe que não é um trabalho muito fácil fazer essa interlocução, e também coordenar e destinar as emendas que agora são impositivas, as emendas de bancada. Então eu quero agradecer aos meus colegas por essa oportunidade. Eu estou me dedicando muito a essa nova função que me deram e dizer a todos os telespectadores, todos os maranhenses, que a bancada ela permanece unida, ela continua unida em prol daquilo que é melhor para o Maranhão. Agora, no final do ano, vamos fazer novamente a indicação das emendas de bancada, o qual vamos dividir de forma justa e coerente para aquelas áreas mais necessitadas. Não sei se os maranhenses sabem, grande parte sabem, que no ano passado indicamos recurso para custeio do governo do estado, para o governador Flávio Dino, para a saúde do governo do estado. Colocamos recursos para as rodovias federais do nosso estado, que estão precisando demais da nossa atenção e da nossa sensibilidade. Colocamos recursos para projetos dentro do projetos para execuções de duplicação de algumas rodovias, como a rodovia, estamos trabalhando para poder fazer o projeto da duplicação da rodovia de Miranda até Santa Inês, da rodovia de Imperatriz até a Açailândia. Então eu acredito que essa união ela é mais do que necessária, né? Porque nós sabemos que todo mundo caminhando numa linha só, independente de oposição ou de situação. Quem não pode ficar prejudicado com briga política ou por briga ideológica é o povo maranhense. Agora, a última reunião, desculpa interromper, Geraldo, rapidinho, só para não fugir desse tema, a última reunião para definir o destino das emendas de bancada foi extremamente tensa. O deputado Hildo Rocha jogou um copo no senador Everton Rocha, teve uma briga danada lá no gabinete. Eu queria saber como é que o senhor está se preparando para essa reunião, a próxima, que vai definir as emendas de bancada do Maranhão. E assim, o que vocês pensam hoje da emenda de bancada? Ser para o governo do estado, ser para uma obra federal, para a saúde, está precisando muito por conta da pandemia, ou para municípios? Como vocês estão pensando já agora, programando para essa emenda de bancada, que a gente sabe que sempre vai dar muita confusão? Certamente o senador Everton Rocha vai brigar, vai ter confusão lá. O que ele está pensando para a próxima emenda de bancada? Primeiro, te respondendo do clima do ano passado, eu acho que foi um clima que é natural, né, dentro de uma bancada que se existe pensamentos ideológicos, mas eu acredito que todos pensam no que é melhor para o Maranhão e é por isso que no final chegou-se no entendimento. Vamos deixar os copos para lá, né? E eu acredito que esse ano a gente podem ser que existam estresses, né? Mas eu acho que é cada um querendo colocar para aquilo que acha que é mais interessante, mas no final a gente consegue, se Deus quiser, chegar no entendimento e que a gente consiga mostrar para a população maranhense que o benefício e o trabalho da bancada, ele vai chegar para o nosso estado. Nós temos aí o exemplo da duplicação da BR-135, que foi recurso alocado pela bancada do Maranhão, né? E agora, inclusive, o presidente deu a ordem de serviço, agora em meados do mês passado, e já está sendo executado, dando a continuidade do início do trecho 2. O Exército está fazendo a recuperação do trecho 1 e o trecho 2 já se começou a execução. Então, o nosso ideal é esse. A gente sabe do posicionamento dos nossos líderes dentro da bancada, que querem levar para a população aquilo que se comprometeram, mas com união, com diálogo, com responsabilidade, a gente consegue chegar no entendimento. Isso, e sem copo. A gente faz uma paradinha e volta já já. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o deputado federal Marreca Filho, que é o líder da bancada maranhense lá em Brasília. Deputado, o senhor é um homem que foi criado no interior, tem seus negócios no interior e de repente se elegeu deputado federal quase que de repente ali, foi inclusive muito bem votado, com quase 80 mil votos. Então vamos contar a história que é uma curiosidade, era de todos nós aqui e deve ser das pessoas também. Esse nome que o senhor herdou de seu pai, Marreca, é um nome
próprio, isso aí faz parte do seu sobrenome. Explique aqui, aproveite explicar aqui para os maranhenses da capital, para os ludovicenses aqui, de onde vem este marreca? Essa é uma pergunta que sempre costumam fazer, né? E eu me orgulho muito desse apelido que, é um apelido. que hoje nós temos, e graças a Deus a gente tenta levar sempre com muita honra, com muito respeito, porque se inicia lá atrás, ainda com meu bisavô, que é pernambucano, tinha uma fazenda lá em Pernambuco que chamava-se Marreca. Fazenda Marreca? Fazenda Marreca. Tá explicado, Clodoaldo. E meu avô, seu filho, era quem tocava aquela fazenda, aquele negócio, e aí acabou que ficou vinculado o nome dele, Antônio, ao nome Marreca, que era o nome da fazenda. E aí a gente sabe que no interior isso começa a se popularizar, e de lá para cá meu avô atende por esse nome, tem isso como identidade, e aí depois veio para o meu pai, o Júlio Marreca, e depois veio para mim o Marreca Filho. Mas eu quero aqui ressaltar o orgulho que temos do nosso bisavô, que foi prefeito lá na cidade chamada Serrita, em Pernambuco, e de lá para cá estamos defendendo esse legado a cada dia, e hoje eu, como deputado federal, eu tenho certeza que onde ele esteja, ele está se orgulhando do trabalho que a gente vem executando no Congresso Nacional. E a Fazenda Marreca, deputado, ainda existe? Continua lá, a fazenda continua lá ainda. Com a família? Com a família. Olha aí, Felipe, que história bacana. Está com os marrecas ainda até hoje. E você veja que esse marreca, ele não bate asa, ele só anda de avião, né? Porque não tem. Marreca voa? Não sabia. Te confundir, eu só queria isso. Vamos lá. Deputado, sem se confundir, né, eu observo aqui, que é o nosso primeiro contato, que o senhor é realmente um cara muito elegante, muito inteligente e sabe... Trabalhador, começou desde os 17 anos. Novos, né? Eu sei que o senhor foi trabalhar em Balsas e depois veio para tentar ser prefeito. Nós levantamos um pouco sua biografia, né? Mas o que eu me refiro que o senhor é elegante, que o senhor sabe encontrar as palavras, né, para, vamos dizer, ajeitar o que aconteceu no passado. Nós sabemos que as emendas são amplamente discutidas, mas cada deputado tem seu interesse eleitoral. O que nos causa dúvida, deputado, é o sentido de que no final vocês conseguem se unir, conseguem encontrar um consenso para dividir a bancada, as emendas para o todo e o individual. O que a gente não consegue compreender, deputado, é porque com tanto dinheiro, com tanta obra que vocês trazem, por que o povo do Maranhão continua miserável? O povo do Maranhão, deputado, não faz 3 refeições. O povo do Maranhão não tem onde morar. E a gente vê essas obras imensas. Por que não cuidar da renda do maranhense? Nós nunca vimos a bancada dizer, não, desta vez nós vamos cuidar das pessoas e não da infraestrutura. Isso é uma pergunta muito relativa, né? Nós sabemos que, infelizmente, o nosso estado ainda é um estado com muitas deficiências em várias áreas, mas quando você se fala que a bancada está dedicada a destinar recurso para a educação, ela está cuidando das pessoas do nosso estado. Quando você aloca recurso para investimentos na área da saúde, eu acredito que a bancada está preocupada em cuidar das pessoas do seu estado. Quando você tem um parlamentar que se preocupa com produção em grande escala, que se preocupa na profissionalização das pessoas do homem do campo, para que melhore a sua renda na zona rural, eu acho que o parlamentar está preocupado em cuidar da vida das pessoas. A gente sabe que o nosso estado é um estado antigo e que tem problemas que não são de hoje. São problemas que já vêm se levando ao longo da sua história. Mas eu acredito que essa união e essa sensibilidade que a bancada tem em obras estruturantes, como a importante duplicação da rodovia, que é por onde se passa os doentes que vêm do interior para a capital, nas ambulâncias que
enfrentam o trânsito, enfrentam estradas ruins. Então, a gente melhorando a condição de trafegabilidade do nosso estado, melhorando as rodovias estaduais, melhorando as rodovias federais, eu acho que a gente está pensando na população, né? Quando você tem uma rodovia de qualidade, por onde se transportam os alimentos que vêm para a nossa cidade, o que movimenta a economia da nossa cidade e do nosso estado, eu acho que a gente está pensando no bem da população. Quando você se tem uma melhoria no Porto do Itaqui, que é uma das nossas maiores riquezas, eu acho que nós estamos pensando naquilo que é bom para o povo do Maranhão. Então, cuidar das pessoas diretamente é o que a bancada está tentando fazer, através de políticas públicas voltadas para que esse benefício chegue até a ponta, né? Então, eu acredito que a bancada ela é muito unida e preocupada nesse sentido, e é por isso que vem trabalhando dessa forma. Agora, claro, a gente tem que trabalhar cada vez mais para que a gente possa ter uma merenda escolar de qualidade, que possa ter uma saúde de qualidade, para que não tenhamos gente do socorrão dentro dos corredores, que não tenha a mínima higiene necessária, o mínimo respeito para com as pessoas. Então, nós temos que melhorar muito, muito mais, mas eu acredito que muita coisa já foi feita, né? Então, permanecer na união, tentando ter essa interlocução do governo do estado, buscar essa união do governo federal com o governo do estado, com a bancada maranhense, com a Assembleia Legislativa, com os municípios, com os vereadores. Eu acho que nós temos totais condições de melhorar a vida do nosso povo cada vez mais. Deputado, eu queria falar um pouquinho agora sobre política e sobre o seu partido, o Patriota, que é um partido relativamente novo, começou como PEN, Partido Ecológico Nacional, depois com essa moda de mudança de nomes, acabou virando Patriotas. Eu queria saber como é que está hoje o partido aqui no Maranhão, tem quantos diretórios, como é que está se preparando para as eleições, como é que está hoje a organização do partido? O nosso partido, eu assumi o partido no ano passado, né, em meados de fevereiro do ano passado, e de lá para cá a gente vem tendo muito trabalho, né, muito trabalho no sentido de fortalecimento do partido. Nós sabemos agora que não existe mais coligação, então nós temos que fortalecer cada vez mais o partido, e graças a Deus é um dos partidos que mais crescem no estado. Era um partido pequeno, que hoje nós estamos aí com quase 40 candidatos a prefeito espalhados no estado. Estamos com mais de 350 candidatos a vereadores espalhados no estado. Então é um partido que ele tem diretório hoje, não é diretório, mas provisória, em 75% do estado do Maranhão. Então a gente está fazendo esse trabalho partidário muito forte. E nós gostamos de valorizar os companheiros do partido, de dialogar, de discutir, para que cheguemos sempre no entendimento. O que existe dentro do Patriota é muito diálogo e muita transparência para com os seus filiados. E só fazendo uma observação, eu fui o único deputado do Maranhão que fui votado em todos os municípios maranhenses. Em 100% dos municípios nós tivemos voto. E isso aumenta a nossa responsabilidade de tentar colocar o partido em cada município do estado, e se Deus quiser, até o ano que vem, nós vamos estar aí com 100% do Maranhão coberto, com o partido, com o Patriota, levando a nossa mensagem, levando as nossas ideias e mostrando o nosso trabalho. Aqui em São Luís, o Patriota está junto com o PL, o grupo do seu colega deputado Josimar do Maranhãozinho, e vocês estão no apoio ao pré-candidato Duarte Júnior. Está afinado lá com o vice-governador Carlos Brandão? Como é que está essa relação de vocês? A construção desta futura campanha de Duarte Júnior. Nós tínhamos até semana passada a pré-candidatura da deputada Detinha, que é uma pessoa qual eu tenho muito respeito, admiro muito, e acho que ela tem um brilho diferenciado. Esteve aqui com a gente. Né? E vocês tiveram a oportunidade de conhecer ela e saber o quanto ela é uma pessoa do bem, uma pessoa que você está perto dela, você se sente bem com a deputada Detinha. E lançamos a pré-campanha dela em meados de fevereiro, março, antes da pandemia. Tínhamos um cronograma muito forte de agenda, de visitas, de reuniões. Durante
para com os próximos meses, de março em diante. E, infelizmente, fomos surpreendidos, como todos nós, o mundo inteiro foi surpreendido com essa pandemia. E o qual atrapalhou muito a nossa pré-campanha com a deputada Detinha. Por quê? Por conta que não se podia fazer aglomerações, não se podia, todo mundo muito receoso ainda com a notícia nova do novo coronavírus. Então, como atrapalhou a vida de todo mundo, não foi diferente com a candidatura da deputada Detinha. Então, ela tomou a decisão de retirar sua candidatura e vinha apoiar o também deputado Duarte Júnior. E nós, que somos 3 partidos alinhados e afinados, que é o Patriota, o Avante e o PL, seguimos o seu comando e hoje estamos todos unidos, ombreados com o deputado Duarte Júnior. Eu acredito na candidatura do deputado Duarte Júnior, eu acho que ele é um jovem preparado, já teve a oportunidade de dar a sua contribuição à frente do PROCON, à frente do Viva e deu conta do recado, né? Então, eu acho que ele é um grande nome para São Luís, é um jovem que já tem as suas 2 experiências como gestor e tem a experiência como deputado estadual. Então, eu acredito que ele tem reais condições, os números mostram que ele tem reais condições de chegar no segundo turno, e eu acredito que agora, com esse grande apoio da deputada Detinha, levando esse grande time, com mais de 140 pré-candidatos a vereador, nós vamos conseguir multiplicar o nome dele na ilha e chegar no segundo turno, e, se Deus quiser, a vitória. O senhor gosta de Mocotó, deputado? Gosto. Mais uma paradinha e voltando já. Derramou bem aqui agora. De volta com os analistas, hoje recebemos o deputado federal Marreca Filho, que é o coordenador da bancada maranhense lá no Congresso Nacional. Meninos, eu já falei muito hoje. Então, é curto esse último bloco. É? Dá para desmistificar? Se tu não Então, demorar tem que muito... Tem que ter o desmistificado, deputado. Vamos entender esse jogo, desse arranjo, porque esse foi um arranjo político e foi um suspiro para a eleição do Duarte Júnior, que naturalmente, se vocês não tivessem vindo, em menos de 30 dias a campanha dele estaria minguada e o Brandão iria junto, né? Isso é matemático. O senhor é político, sabe disso, é de família política, sabe que existem as 2 questões, os acordos e a matemática eleitoral. Dentro dessa matemática eleitoral, que vocês vieram para salvar a candidatura de Duarte Júnior, né? E eu posso fazer essa leitura tanto como um cara que atua no jornalismo político como no marketing político. Eu quero entender o seguinte: como é que fica essa arrumação de Josimar querendo ser governador, que eu sei que é seu candidato, e o Brandão, que já é governador do estado depois de Flávio e pré-candidato a governador? Me explique, deputado. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Nós estamos agora na discussão, nós sabemos que foi antecipada a discussão de 2022, o qual eu sou declarado apoiador do deputado federal... Primeira pessoa que nessa mesa fala isso, parabéns, deputado. Do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, o qual a gente tem uma ótima relação, um grande respeito, nós sabemos da sua história no interior do Maranhão, e eu acho que isso credencia para vir a disputar uma eleição de governo em 2022. E quanto à sua pergunta, eu acho que nós estamos ainda numa discussão de eleição de 2020, ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte, ainda tem muitas composições a ser feitas, ainda tem muita discussão. Nós sabemos que o governo do estado, o governador Flávio Dino, tem vários candidatos da sua base, que são partidos que dão sustentação ao seu governo e que participam do seu governo. Então, eu acredito que a primeira discussão tem que ser agora a eleição de 2020. Vamos ver quem vai conseguir chegar no segundo turno. Eu espero que o nosso candidato, o candidato de Josimar e o candidato de Brandão, consiga chegar no segundo turno e aí a gente possa ter um apoio mais massificado no segundo turno para poder ganharmos as eleições. Esse é o nosso objetivo agora, esse é o nosso foco, mas claro, não deixando 2022 para depois, porque o 2022 já é agora.
né, e todo o trabalho do Patriota, do Avante e do PL em todo o estado do Maranhão é pelo fortalecimento do nosso pré-candidato Josimar de Maranhãozinho, para que possamos, a partir do ano que vem, intensificar as discussões com condições reais de disputa e com condições reais de vitória nas eleições estaduais que estão por vir em 2022. Se falava muito até, já quando se discutia a questão da desistência da Detinha, de que para onde fosse esse grupo de partidos, para onde fosse o PL, iriam todos os 3 partidos. E eu queria voltar nessa questão, deputado, para entender como é que isso funciona, PL, Avante e Patriotas, porque nos bastidores se fala muito que o deputado Josimar controla 3 partidos, que os 3 partidos estão na mão dele, para onde vão todos. Eu queria saber como é que isso funciona, essa aliança entre esses 3 partidos, como é que vocês discutem as alianças municipais, os 3 partidos vão sempre juntos para todas as candidaturas. Como é que funciona essa aliança entre esses 3 partidos? Esses 3 partidos hoje, eles têm o PL com 3 deputados federais e com o Paulo Marinho Júnior, que é suplente, inclusive está exercendo o mandato no licenciamento do deputado Júnior Lourenço, e tem o deputado Marreca Filho do Patriota. Então, esses 3 partidos, eles estão sobre o comando desses líderes, né? Claro que a nossa referência estadual é o deputado Josimar. Então, em todos os municípios, nós sempre buscamos um entendimento. Claro que não se consegue um entendimento em todos os municípios, mas em grande parte, na grande maioria, a gente conseguiu fazer a aliança dos 3 partidos, eles caminham junto, mas não é em 100% dos municípios, e tudo é muito bem discutido, muito bem alinhado, em torno de um propósito de fortalecer o nosso objetivo de 2022. Outro dia, uma pessoa... É um passarinho bem grande, inclusive, me disse. Mas é uma marreca, não? Não, Uma marreca voa. Esse é verde. Deputado. Ele é uma pessoa muito próxima do... Não voa muito, mas voa. Muito chegado, eu não vou dizer quem é, mas é muito chegado do Josimar. Me disse que ele é muito mandão, assim, e que ele chega assim, gosta de apontar, assim, que o cara não fez direito do jeito que ele mandou. Isso é verdade? Quando ele bateu outro dia no capô do carro? Não, aquilo ali foi diferente. Não, o Josimar é uma pessoa que quanto mais você convive com ele, mais você admira. Porque ele tem pulso firme, mas ele não falta com respeito. Né? Pelo menos com os seus liderados, ele não falta com respeito. Então, ele tem o estilo dele de resolver, né? De chegar e de resolver, é um homem de palavra. E isso, todo Maranhão sabe dessa identidade dele, e o qual eu admiro muito, porque ele foi prefeito de uma cidade chamada Maranhãozinho, que é uma cidade pequena, que era uma cidade muito pobre, que ele fez a transformação em Maranhãozinho e começou a se estender ali pelas cidades vizinhas, com a esposa em Centro do Guilherme. Hoje a irmã é a prefeita de Zedoca, a prefeita Josinha, que vem fazendo uma grande gestão e tem mais de 90% de aprovação de governo. Então, eu acho que quando eu falei que a sua história o credencia para ser pré-candidato a governador, é porque realmente por onde se passou fez história. E eu acredito muito nesse jeito de fazer política, eu acredito muito nessa forma de fazer gestão. Porque se trabalhando com seriedade, levando benefício, transformando a vida das pessoas. Nós temos o exemplo de Centro do Guilherme, que tinha o pior IDEB do Maranhão e um dos piores do Brasil. Com a gestão da deputada Detinha, transformou a cidade e conseguiu alavancar nesse ranking negativo que o município estava presente. E quando você faz política com seriedade, os números vêm naturalmente. Muito bem, quero mandar aqui um abraço para meu amigo Carlos Sérgio. Agora nós vamos brincar de bloqueia ou compartilha. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Oh, baby, não. Não tem meio termo, não, né? Eu não vou nem abrir a boca, Tem deputado, sim. porque todo dia eu digo que aqui é o momento sádico do Geraldo, ele diz que não. É exagero, não tem sadismo nenhum. Bota o primeiro. Nossa Senhora! Seu colega de Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro, só bloqueia ou compartilha? Eu bloqueio em Opa! grande parte das suas atitudes. Acabou. Só isso? Então, porra. Bum! Rapaz, ele bloqueou. Tu não tá entendendo. Segundo nome.
Seu colega Eduardo Braide. O deputado Eduardo Braide é um grande colega lá em Brasília, eu tenho muito respeito por ele. Então, estamos seguindo de lado oposto da eleição municipal, mas o principal é o respeito, a admiração e a amizade que a gente construiu ao longo desse 1 ano e meio de mandato. Então, eu não tenho como compartilhar porque estamos em lado opostos em São Luís, mas não tenho como bloquear porque é um grande amigo que a política me deu, a vida me deu. Esse vai ser o do meio termo. Então pode compartilhar, deputado. É adversário, mas não é inimigo. Pode, tranquilo. Terceiro. Fala, Rubinho! E o Rubem Júnior, o seu bloqueio ou compartilha? Até falar uma coisa, numa roda de políticos tradicionais daqui, que eu estive há 2 semanas atrás, falaram uma coisa muito curiosa, e depois, por coincidência, sou sentado aqui. Falaram que depois dessa eleição de 22, a próxima eleição seria o senhor e o deputado Rubem Júnior, que seriam os 2 candidatos ao governo do estado do Maranhão. Resposta na próxima visita sua aqui no programa. O seu bloqueio ou compartilha o Rubem Júnior? Eu faço das minhas palavras com o Braide as mesmas palavras de Rubens. Eu não tive a oportunidade de conviver tão quanto eu vivi com o Braide. Que ele deu uma saidinha, né, para ser secretário. Ele veio atender ao chamado do nosso governador Flávio Dino. Então, eu não tive a oportunidade, mas meu pai foi deputado com ele, então a gente tem um respeito muito grande com ele. Mais uma vez, bloqueio ele em São Luís porque estamos caminhando de lados opostos, mas acredito no potencial dele, sei que ele é uma pessoa do bem, sei que ele é um cara preparado e eu compartilho pela amizade, pelo respeito que temos de família. Excelente. Para finalizar, vamos ver se tem um mais difícil aí. Muito bem escolhido. Diz que vai ganhar o comando do PSL agora aqui no Maranhão. Vou esperar para ver. O senhor bloqueia ou compartilha o ex-senador Lobão Filho? O ex-senador Lobão Filho, eu fui eleitor dele na eleição, na sua eleição com 2014. 2014, votamos com ele, seguindo uma linha de Roseana. Mas ele eu mais bloqueio do que compartilho. Porque eu não tenho relação com ele, nós não temos vínculos nenhum, né? Nem vínculos pessoais, nem vínculos políticos. Aí eu vou mais compartilhar do que bloquear. Claro que eu tenho um respeito muito grande pelo seu pai, pela sua história, pela história da sua família, pela história que se tem com o Maranhão, pela contribuição que deram com o Maranhão. Mas ele, infelizmente, eu vou mais compartilhar do que bloquear. Não, acho mais bloqueado do que compartilhar. Entendi. Deputado, foi um grande prazer conhecê-lo, uma surpresa boa. O senhor me parece uma pessoa muito preparada, muito cordial nas suas respostas e agradeço. E esse espaço aqui está sempre aberto para os legisladores maranhenses, para todas as pessoas que juram nesse espaço que defendem o povo maranhense. Muito obrigado e venha sempre que quiser e puder. Eu que agradeço a oportunidade de vocês e assim que tiver um chamado de vocês, eu estou pronto para servir, estou pronto para estar aqui, agradeço ao espaço, a oportunidade e vamos continuar em Brasília, trabalhando pelos interesses do nosso Estado, para aquilo que for de melhor para o nosso povo. Eu tenho certeza que em nome da bancada nós vamos estar sempre trabalhando nessa linha. Então agradeço mais uma vez e estou à disposição. Na hora. Felipe? Então, deputado, o senhor me surpreendeu. É verdade que muitos reclamam que às vezes as perguntas são duras, mas me surpreendeu não só porque o senhor sabe caminhar para responder, mas o seu conteúdo, né, que dificilmente a gente encontra deputados tão novos com tamanha capacidade. Parabéns, deputado. Muito obrigado. Só agradecer também a sua presença, deputado Marreca, um prazer. Conhecer pessoalmente, só tinha falado com você por telefone, primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, e desejar sorte na coordenação da bancada, que é uma missão árdua de conciliador. Sem copo. Tira todos os copos da reunião, né? Então, boa sorte lá, vai precisar. Isso me pareceu que tem bastante serenidade para isso, é um predicado para quem é coordenador de bancada. Foi você que me passou o telefone do deputado, né? Sim. Só falar com ele por telefone. Isso. Obrigado, meninos, por mais esse dia. Obrigado, deputado. Meninos do estúdio, Popó, Juninho.
Elielton, Jorginho. E assim a gente vence mais uma quinta-feira. E tem uma coisa interessante, amanhã nós teremos aqui o José Machado, que é um jornalista bastante experimentado e tem muito conhecimento sobre pesquisa, ele tem um instituto de pesquisa, e amanhã o Machado vem dar, Felipe, a sua análise deste primeiro momento ou deste momento final, uma vez que estamos no período das convenções. E na segunda-feira, hoje nós recebemos o deputado mais jovem do Maranhão e na segunda nós recebemos, se eu não me engano, o mais velho. Estará aqui conosco o deputado Gastão Vieira. Então, conto com vocês amanhã com o Machadinho e a gente se encontra daqui a pouquinho.